Fala galera, Edson Trader aqui na área. Vamos iniciar aqui nossa aula de número 3 sobre o conteúdo aí, lógica do fluxo, tá? Essa aula a gente vai falar sobre liquidez, os pontos aí em consideração a liquidez, tá? E também vamos falar sobre a questão do fluxo, fluxo eficiente e o que seria, né, um fluxo eficiente e um fluxo ineficiente, tá? Que é basicamente aí o que nos gera as nossas zonas de oferta ou demanda, tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar, colocar aqui no slide. Bom, primeiramente falando sobre liquidez, né? Esse aqui é o básico sobre a liquidez. O que é uma liquidez interna, né? Existe a liquidez interna e a liquidez externa. Basicamente, pessoal, uma liquidez interna é algo que é uma liquidez que é compreendida dentro, tá, de um movimento maior, dentro de uma impulsão e correção de uma movimentação mais longa, tá? Por exemplo, aqui vocês conseguem perceber que tem um movimento mais longo desse ponto aqui, ó, desse ponto a esse ponto. Existe essa movimentação aqui, ó, tá? Beleza, eu sei que aqui eu tenho uma movimentação. Iniciou um movimento de correção, né? Um movimento de recuo aqui estava no movimento impulsivo e a partir desse ponto aqui iniciou um movimento de correção. Beleza. Onde vai se encontrar a nossa liquidez interna? Exatamente, pessoal. A nossa liquidez interna, ela vai se encontrar dentro, tá? Desse fundo e desse topo. A partir desse fundo aqui, ó, e desse topo, que o mercado iniciou um movimento corretivo, tudo que estiver, né? Todo topo e fundo que estiver dentro, pessoal, todo topo e fundo que estiver dentro dessa movimentação será a liquidez interna, tá? Todo topo e fundo que estiver dentro, compreendido entre esse fundo e esse topo, será liquidez interna, tá? Eu vou mostrar para vocês depois o que é considerado, né, uma liquidez interna dentro dessa movimentação, né? Qual o padrão que é característico de uma liquidez, tá? Porque um pavio só, vocês vão ver que isso aqui, ó, um paviozinho só, ele não vai ser liquidez, tá? Ele não vai ser liquidez. Vocês vão entender quando eu for falar sobre o que é considerado a liquidez, tá? Então, basicamente, a liquidez interna é tudo que está compreendido entre um topo e um fundo de uma movimentação maior, tá? Então, logo, se eu tenho essa movimentação aqui, se eu tenho essa movimentação aqui, ó, eu vou olhar aqui à esquerda. Qual topo e qual fundo eu tenho aqui antes do mercado chegar a romper esse topo ou esse fundo, tá? Eu tenho esse topo, esse fundo aqui, ó, que não foi tocado, tá? Então, isso aqui é liquidez interna. Eu tenho esse fundo aqui que não foi tocado, a liquidez interna. Eu tenho esse topo que não foi tocado, liquidez interna. A liquidez interna, pessoal, ela é o combustível para o mercado ir em busca da liquidez externa, tá? A liquidez interna, ela é o combustível para o mercado ir buscar a liquidez externa. Beleza, sabendo disso, eu sei que o mercado ele vai fazer as suas movimentações para capturar a liquidez interna para ganhar força, para ter combustível para buscar a liquidez externa, tá? Então, o mercado ele faz muito isso aqui, pessoal. Ele gera essa liquidez, é o que, que ele faz? Olha só, interessante. O mercado gerou, aqui está liquidez, ó, liquidez, 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 tá? O mercado ele faz o seguinte, ó, ele vem, captura essa, tá? Capturou essa, pá, beleza, subiu. Quando ele faz essas duas capturas, ele já gera outra aqui. Ele vem, captura essa, desce, captura essa daqui, ó, usa como combustível para chegar onde? Para chegar aqui, ó, na liquidez externa. Ou seja, o mercado ele trabalha criando e capturando liquidez interna para chegar na liquidez externa, tá? Poderia ser o contrário também, se o mercado fosse, se aqui fosse uma movimentação de reversão, o mercado ele poderia fazer muito bem isso aqui, ó. O mercado ele poderia fazer muito bem isso aqui, ó. O mercado ele capturaria essa liquidez aqui, ó. Desceu, capturou essas aqui, fez um recuo, capturou essa daqui, usou ela como combustível para reverter
movimentação, tá? Ou seja, ele pode usar a liquidez interna tanto para continuar aquele flow, aquele fluxo de alta, quanto para reverter, tá? O que vai dizer se eu vou pegar a favor da compra ou da venda vai ser o fluxo do momento, tá? O fluxo que está acontecendo naquele momento, tá? Se aqui o mercado ele vem já de um fluxo altista, eu vou pensar em captura de liquidez aqui, ó, para o mercado chegar nesse ponto aqui, ó, romper esse ponto, tá? Então tudo vai depender ali do contexto em que está inserido essa movimentação aqui, ó, tá? Desse contexto, beleza? Então é basicamente isso, pessoal. A liquidez interna é tudo que é compreendido entre um topo, um fundo e um topo numa movimentação maior, ou poderia ser um topo e um fundo, se a tendência, né, o fluxo fosse de baixa, beleza? Então é basicamente isso. Agora eu vou para uma coisa muito importante, pessoal, que é sobre o que é considerado dentro de uma movimentação, o que é considerado liquidez, tá? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa explicação aqui. Veja, vamos supor que eu tenho aqui, pessoal, um movimento impulsivo de baixa. Ó, o mercado fez esse movimento impulsivo, quebrou esse fundo aqui, fez esse movimento impulsivo. E vamos supor que a minha zona de oferta, ela está aqui, ó, beleza? Minha zona de oferta está aqui. A primeira situação, primeiro, o mercado ele tem, pessoal, que deixar a liquidez ou na pernada de impulsão ou na pernada de correção, tá? O mercado ele tem que gerar a liquidez ou na pernada de impulsão ou na pernada de correção. Então, tem que existir liquidez interna aqui dentro do mercado se movimentar, que eu acabei de falar para vocês, né? O mercado ele tem que consumir liquidez interna para poder chegar nas externas, tá? É, então, o mercado ele tende, né? Ele tende não, ele tem que gerar ou na pernada impulsiva ou na pernada corretiva, tá? Eu vou fazer o exemplo aqui na pernada corretiva. O mercado iniciou uma impulsão, deixou uma zona de oferta em aberto e agora o mercado vai subir para fazer sua correção, só que nessa pernada aqui o mercado não deixou nenhum topo como liquidez, tá? Então o que que o mercado ele vai fazer? O mercado ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Olha só, ele vai ter que vir, descer aqui, ó, gerando liquidez, ó. Gerou liquidez próxima à minha zona de oferta, e aí sim, ó, capturou para poder fazer a sua movimentação. Veja, o mercado ele teve que gerar, ó, liquidez próxima à minha zona de oferta para poder capturar e fazer a conclusão do ciclo, tá? Tem que ter, pessoal, todas as etapas para a conclusão do ciclo, tá? Então, o mercado ele não tinha liquidez vista aqui, ó, então ele teve que gerar para poder continuar a sua movimentação, beleza? E no outro cenário, pessoal, é exatamente o contrário, né? Ó, imagina a mesma situação, ó, o mercado vem, faz uma movimentação aqui, o mercado vem, faz uma movimentação aqui, ó, quebra, e aí ele vai fazendo. Aí imagine que aqui, ó, está a minha zona de oferta. Aí o que que o mercado faz, ó? O mercado já deixou uma liquidez na próxima, ó. O mercado vem, ó, aí captura essa liquidez, mitiga a minha zona de oferta aí, reverte seu fluxo, tá? Então é basicamente isso. Beleza, pessoal? Só que o, o que é considerado liquidez interna? Como é formado ali, falando de candles ali, de movimentação de candles, como é formada a liquidez interna? Pessoal, é o seguinte, prestem atenção. A liquidez, ela é formada, olha só, eu acho que essa forma que eu vou explicar, vocês vão conseguir compreender. Para ter uma liquidez formada, pessoal, os pavios das velas tem que estar fazendo ou uma movimentação de triângulo ou pavios nivelados, tá? Como assim, Edson? Faça uma ilustração, veja. Pavios aqui, tem que ter. Olha só, pessoal, prestem atenção. Isso independente da cor da vela, tá? Ó, vamos supor que essa vela veio e deixou um paviozinho aqui. Veio outra vela aqui, ó. Deixou um pavio ali, ó. Aliás, deixa eu
fazer melhor. Ó, imagine que veio uma velinha verde, deixou um paviozinho aqui. Veio outra vela verde, deixou o pavio mais em cima. E aí veio uma vela vermelha, paviozinho menor, pronto. Aqui, pessoal, é uma formação de liquidez, tá? Ó, porque fez um triângulo, tá? Toda vez que fizer esse triângulo, pessoal, os pavios, ó, isso aqui é uma liquidez, tá? Vista nesse time, é uma liquidez, beleza? Outra forma de liquidez, pavios nivelados, pavios nivelados, pessoal, ó, no mínimo dois, tem que ser no mínimo dois, veja, o mercado faz isso aqui, deixa um pavio aqui, ó, vier outra velinha aqui, deixa um pavio nivelado, pronto, aqui é liquidez, tá, pessoal? Se deixar três, se deixar três, liquidez, tá? Aí, se vir uma vela aqui e deixar um pavio maior aqui, aí já consumiu essa liquidez, pessoal. Entendeu? Ou seja, pavios nivelados é liquidez. E a outra forma é o meu triângulo, independente da cor da vela. Pessoal, é independente da cor da vela, tá? Se nós temos aqui três velas verdes, ó, olha só, temos aqui três velas verdes, veja, três velas verdes, ó, três velas verdes, e formou um triângulo. Isso aqui é liquidez, pessoal, tá? Isso aqui é liquidez, independente da cor da vela, beleza? Então, isso aqui na alta e na baixa a mesma coisa, pessoal, a mesma situação. Na baixa a mesma situação. Temos uma velinha que deixa um pavio menor, essa vela aqui vai, deixa um pavio além, outra velinha vermelha e deixa um pavio aqui, ó, e forma um triângulo, só que de forma invertida. Liquidez, tá? Liquidez isso aqui, ó. Triângulo, não formou triângulo? Liquidez. E se formar o pavio nivelado, também vai ser liquidez, pessoal. Também é liquidez. Só que uma vela amarela não existe, né? Pavio liquidez, ó. Pavios nivelados, ó. Pavios nivelados. Isso aqui é o quê? Liquidez. Beleza? Se tiver três pavios nivelados, liquidez. Tranquilo? Quando ocorre a captura? Quando uma vela vem e tá, rompe com pavio com coco. Aí captura liquidez, tá? Captura liquidez, rompendo com pavio com coco. Captura liquidez, beleza? Então, basicamente, vocês têm que ver esses dois desenhos, tá? Não é exatamente um triângulo perfeito, mas tem que deixar uma ponta. Tem que deixar uma ponta. Por exemplo, imagine o seguinte, pessoal, vem o mercado descendo aqui, ó, e aí acontece exatamente isso aqui. O mercado está descendo, acontece uma velhinha verde aqui, ó, uma velhinha verde, e recuo. Aí, beleza. Aí o mercado vai, faz outra velhinha verde aqui, ó. Pá, um pouquinho mais alta aqui, ó. Mais alta que essa. E aí vem uma vela vermelha aqui, ó. Uma vela vermelha aqui, ó. E desce aqui, derretendo. Tem uma formação de liquidez aqui? Tem. Por quê? Dá para fazer um triângulo? Dá para fazer um triângulo sim aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Liquidez. Ah, é. Se fosse assim. E se fosse exatamente assim, ó. Ó, se fosse exatamente assim. Liquidez? Tem pavio nivelado aqui? Tem. Então, ó, liquidez, pessoal, liquidez. Se esse pavio aqui fosse menor, se esse paviozinho aqui fosse menor, aí, pessoal, não temos liquidez, tá? Não temos liquidez, não temos. Por quê? Porque o pavio foi menor. Não temos liquidez, tá? Não dá para formar triângulo, nem dá para formar simetria, tá? Aqui a gente tem apenas. O que que a gente tem aqui, pessoal? Ó, a gente teria aqui, no caso. Isso é muito importante, pessoal. A gente teria aqui apenas uma movimentação de baixa, tá? Ó, o mercado ele fazendo uma movimentação de baixa, ó. Tá vendo? Não era isso que eu queria. Ó, a gente tem aqui um mercado fazendo uma movimentação de baixa. Então, não gerou liquidez aqui, beleza? Então, vocês vão ter isso na cabeça de vocês. Liquidez, ou tem que formar o triângulo, ou tem que deixar pavios nivelados, tá? Beleza? Então, é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês.
Beleza, vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês em uma movimentação no gráfico, tá? Em uma movimentação no gráfico. Olha só, o mercado aqui vem descendo em uma movimentação, um fluxo de baixa, tá? Qual é o meu topo e o meu fundo principal? Olha só, pessoal. Esse aqui é o meu topo e esse aqui é o meu fundo principal. Tudo que tiver compreendido dentro entre esse topo e esse fundo vai ser liquidez. Logo, isso aqui é liquidez, ó. Tá vendo? Isso aqui é liquidez. Isso aqui, ó, é liquidez, tá? Tudo isso aqui é liquidez, pessoal. Isso aqui é liquidez, topos nivelados, liquidez. Tá vendo? Liquidez aqui, ó. Beleza, pessoal? Liquidez aqui, ó. Liquidez, tudo isso aqui é liquidez. O mercado ele vai consumir essa liquidez para gerar força, né? O combustível vai vir buscar a liquidez externa, que seria os topos principais e os fundos principais, tá? Que é basicamente essa diferença, pessoal. Se isso aqui é a liquidez interna, a liquidez externa será o quê? Será o nosso topo e o nosso fundo extremo. Isso aqui será a liquidez externa, tá? O mercado usa a liquidez interna para chegar na liquidez externa, tá? É dessa forma que acontece. Beleza. Vamos fazer aqui um exercício. Vamos ver aqui minuciosamente se essas liquidez formaram o triângulo ou foram formadas por velas com topos, pavios nivelados. Vamos dar uma verificada. Vamos lá. Olha só. Aqui logo de primeira já tem uma liquidez. Ó. Aqui de primeira já tem uma liquidez. Ó. Tá vendo? Beleza. Aqui, ó, a gente tem outra liquidez, ó. Triângulo. Tá vendo, pessoal? Aqui a gente tem uma liquidez, ó. O mercado já consumiu, beleza? Aqui nós temos uma liquidez, ó, formada por topos nivelados, ó, pavios nivelados, tá? Liquidez aqui, ó, forma um triângulozinho, ó, liquidez. Vocês têm que fazer esses exercícios para vocês fixarem, tá? Aqui nós temos liquidez, pessoal? Temos. Temos liquidez sim aqui. Por quê? Porque aqui gerou um topo que não precisa nem você ver que formou triângulo. Por quê? Olha isso aqui. O mercado formou, deixou um topo aqui, pessoal, ó. Deixou um topo. Ó, se vocês quiserem, dá para formar um triângulo também, ó. Tá vendo? O mercado deixou um topo aqui, ó. Vou repetir para vocês verem. O mercado deixou, formou um triângulo ali. Olha só. O mercado ele formou um triângulo aqui. Olha, pegando esse pavio para esse e para esse, ó. Triângulo, tá? Não precisa ser perfeito, mas tem que formar um triângulo. Veja. Aqui o mercado não fez nenhuma liquidez. Aqui outra liquidez, ó. Triângulo, ó. Desceu, desceu. Ó, aqui, ó, pessoal. Ó. Liquidez que já foi consumida aqui por essa movimentação. Aqui na baixa, pessoal, liquidez, ó. Tá vendo? Aqui, liquidez. Liquidez aqui, ó. Liquidez aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, tudo isso aqui é liquidez, ó. Ó, liquidez, ó. Que é gerado dentro das micros movimentação. Aqui, ó. Nivelada aqui, ó. Máximas niveladas, tá? Aqui não teve, não teve. Aqui outra liquidez, ó. Outra liquidez aqui, ó. Beleza? E assim vai, pessoal. O mercado ele vai formando as suas liquidez para fazer o consumo delas. Beleza? Então é basicamente isso. Tudo isso aqui serve como combustível para o mercado trabalhar. Por exemplo, olha só, nessa pernada aqui, ó, nessa pernada aqui que quebrou a estrutura, a gente tem uma zona de oferta, pessoal. Ó. A gente tem uma zona de oferta aqui, ó. Essa vela que gerou essa ineficiência, tá vendo? Então isso aqui é uma região de oferta em aberto. Tem liquidez próxima? Tem, tá aqui, ó. Quando o mercado se o mercado viesse capturar isso aqui, fizesse a nossa quebra reação, com a nossa reação, a gente pegaria uma entrada aqui tranquilo, tá? A gente pegaria uma entrada aqui tranquilo, que foi como aconteceu. Deixa eu ver aqui se tem alguma movimentação aqui bacana.
Deixa eu ver se o mercado gerou aqui alguma movimentação bacana. Aqui, pessoal, aqui, por exemplo, ó, tem uma movimentação bacana. Olha só, aqui o mercado fez essa quebra, ó, gerou aqui, fez essa perna de impulsão, tá? Só que aqui, ó, nesse caso, o mercado mitigou a zona de uma zona de oferta aqui, ó. Só que ele não fez consumo de nenhuma liquidez, pessoal. Então você fica de fora, tá? Por mais que tenha dado vitória aqui, você ficaria de fora dessa movimentação, beleza? Então, a gente só vai pegar nossa operação, pessoal, em um movimento realmente completo, tá? A gente não vai pegar qualquer tipo de movimentação, a gente vai pegar em uma movimentação completa, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo para vocês, no gráfico mesmo. Vamos ver se eu tenho aqui uma movimentação bacana. Olha só, o mercado ele estava no fluxo de baixa, reverteu o fluxo para um fluxo de alta na secundária. Agora a gente vai para a primária. Primeiro, encontra uma zona de. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula sobre fluxo eficiente e fluxo ineficiente, porque nessa aula vai ficar muito grande, tá? Mas basicamente o mercado ele está no flow de alta, deixou uma zona de demanda, tá? Quando é na parte da compra, a gente chama de demanda. Aqui, ó. Essa vela que deixou uma ineficiência, tá? Vocês vão ver que isso aqui é que faz a interrupção do fluxo. Então, a vela deixou a ineficiência, tá? Continua a sua movimentação, ó. Gerou liquidez, gerou liquidez, gerou liquidez, tá? Essa liquidez está bem próxima dessa zona. O que que aconteceu aqui, pessoal? Ó, essa velinha capturou, mitigou a nossa zona de demanda, capturou nossa liquidez e quebrou, a próxima vela quebrou o nosso fluxo primário. O que que a gente pensa nessa velinha aqui? A gente pensa em uma compra para quantos minutos? Depende do alvo. Depende do alvo, mas geralmente a gente pega para 2 minutos ou para 5 minutos. Tá aqui, ó. Isso aqui são os meus alvos, né? Primeiro alvo, segundo alvo. Primeiro alvo, segundo alvo, tá? O mercado fez a nossa quebra de estrutura na primária após uma mitigação de uma zona de demanda e uma captura de uma liquidez válida. Liquidez válida. Por que válida? Porque fez um movimento de triângulo. Fez um movimento de triângulo, tá? Então, o mercado capturou, quebrou a estrutura na tendência primária. Eu pegaria uma entrada aqui, ó, tá? A gente sempre espera a velinha, após a quebra de estrutura, buscar uma região ali que esteja pelo menos numa zona ali de prêmio ou desconto dentro da micromovimentação. Então, a gente aguarda um pequeno recuo da vela para poder pegar nossa operação em um ponto muito mais bem posicionado. E a gente pega para 2 ou 3, aliás, para 2 ou 5 minutos, tá? Dependendo de onde os alvos estão. Beleza, pessoal? Espero vocês nas próximas aulas.